Gravar aqui para depois subir o arquivo para vocês. Mas então, assim, no dia da prova, vocês vão entrar lá, vai ter o fórum do dia, como de costume, e lá dentro vai estar o link para acessar a prova. Aí vocês vão clicar nesse link, vai acessar o formulário da prova, e aí vocês vão realizar a prova dentro desse link. Claro que pode fazer as memórias de cálculo e tal, enfim, mas o que vale é a resposta final nesse formulário que vocês vão acessar. Vocês têm as 24 horas para fazer isso, né, como eu mencionei já, então das 19 horas do dia 28 até as 18h59 do dia 29 para realizar. Essa questão do IP, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês vão acessar esse. É uma das primeiras questões da prova, assim. Vocês vão acessar esse site aqui, chamado meuip.com.br. Essa instrução tá na prova, tá? Esse endereço, inclusive. Vai ter um campinho lá, porque antes de começar a prova vai ter aquela parte de identificação. Então, você vai colocar o seu nome, o e-mail, o RA, e aí tem que indicar o IP. Aí vocês vão entrar nesse e-mail, nesse site aqui, vão descer a barra, vai estar escrito aqui bem na cara, ó, meu IP é. Aí você vai preencher com esse número o IP da máquina de vocês. É bem tranquilo, não tem segredo. Beleza? Beleza. Não Beleza, tem, professor. não tem muita dificuldade não, tá? Só mesmo tem que preencher. Na verdade, vocês não vão conseguir seguir a prova se não preencher todos os dados, porque todas as questões que foram colocadas como obrigatórias. Então, se você deixar de preencher alguma coisa, vocês não vão conseguir enviar o formulário, né? E então vocês vão realizar lá a prova, como eu falei. De repente, se você ficou em dúvida em alguma questão ali, você vai demorar um tempinho mais para pensar e vai computar como entregue quando você fizer o envio do formulário. Então, enviou o formulário, a prova está entregue. E vocês não vão conseguir fazer o envio se não preencherem todos os campos, todas as questões. Em relação à prova ainda, tá bem tranquilo, assim, nada fora do que aquilo que a gente discutiu em sala. Temos duas questões que são discursivas, digamos assim, né, para explicar algumas coisas. E temos outras duas que elas se desdobram em 3 itens, né? A, B e C. Então, na verdade, são 4 questões, mas 2 delas desdobram em outros 3 subitens, digamos assim, né? Que vai envolver a parte de classificação, né? Das receitas, das despesas. Eu vou disponibilizar de novo a questão do plano lá, como eu mencionei para vocês, mas é o mesmo plano que vocês têm aí, mas isso é importante ter em mente que vai ser cobrado, tá? Vou até mencionar algumas questões hoje na correção aqui das atividades de fixação que nós fizemos, para que vocês também resgatem isso. E se tiver qualquer dúvida, é só interromper, eu vou explicando para vocês, tá? Bom, eu vou começar então corrigindo a primeira parte da atividade, que foi até a questão número 4, e aí depois a segunda parte, que é um pouco mais prática, né? Então, a primeira questão falava sobre a organização da administração pública, né, da República Brasileira, na verdade, que a gente tem o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e dentro do Executivo Especial a gente tem ainda a separação entre administração direta e indireta. O que essa classificação significa, né? E para apresentar alguns exemplos. Não precisava ser nada muito sofisticado, para explicar realmente como você compreendeu, né? Como você entendeu essa separação. E, em resumo, a administração direta é aquela que executa de forma direta, né, que executa efetivamente os principais serviços públicos que um órgão público tem que fornecer. E a figura que representa isso de maneira mais clara, né, digamos assim, no caso do Poder Executivo Municipal, é o órgão prefeitura, no Estado, o órgão governo do Estado, né, o governo estadual, e no governo federal, a presidência da República.
Então, esses órgãos, eles são o executivo em cada esfera e eles representam a administração direta, ou seja, são eles que executam efetivamente os serviços públicos mais básicos que nós temos dentro de uma organização. Então, no caso mais próximo da gente, que é a prefeitura. Por que que ela é a administração direta? Porque é ela quem fornece o serviço de educação, de saúde, né, de lazer, de assistência. É ela quem faz a política pública acontecer efetivamente, né? Ela é a responsável, né? Ela é a responsável por executar esses serviços públicos de primeira necessidade. A administração direta é composta por outros órgãos da administração pública que, digamos assim, são complementares a essa administração direta, né? Que são os órgãos que exercem atividades complementares, também importantes, evidentemente, mas que exercem uma atividade complementar à atividade exercida pela administração direta, e eles não compõem essa figura, digamos assim, máxima do poder executivo, municipal, federal e estadual, na figura da prefeitura, né, do governo do estado e da presidência da república. E aí os exemplos que nós temos de administração indireta, nós poderíamos mencionar aqui as autarquias, que são uma espécie, são, né, um poder, uma entidade independente dentro de um município, de um estado, né, ou da União, no caso, para desenvolver atividades complementares em relação à administração direta. Então, a gente pode mencionar, no caso de Biporã, por exemplo, né, que é a minha realidade mais próxima, como eu já mencionei para vocês, o SAMAI, que é o serviço de abastecimento, tratamento de esgoto e abastecimento de água da cidade. Então, ela é uma autarquia, é uma entidade à parte, com CNPJ próprio, com vida própria, com arrecadação própria, e que presta o serviço aí de abastecimento da cidade. Não é feito pela CMTU. a CMTU, no caso de Londrina, a gente poderia colocar, sem dúvida. Eu não sei como é que é a estrutura da CMTU, se ela é uma autarquia ou como que ela é organizada, mas sem dúvida ela é um órgão da administração indireta. Assim como a CESF, por exemplo, né, que cuida da parte funerária da cidade, também é uma entidade à parte, digamos assim, né? A gente tem, no caso aqui de Londrina também, a Capismel, que é a Previdência dos Servidores de Londrina. Lá em Biporã a gente tem o IBPREV, né, um Instituto de Previdência, que também compõe a administração indireta. Em Londrina a gente tem o que mais? A gente tem o IPU, que acho que é Instituto de Desenvolvimento de Londrina, alguma coisa assim. Enfim, são todos órgãos públicos que compõem a administração pública municipal, né, compõem o município, pensando na nossa realidade aqui mais próxima, que é o município, mas eles não fazem parte desse eixo, desse pilar que é a própria prefeitura, né, que é quem reúne o poder máximo, digamos assim, dentro do município e que executa diretamente as principais ações de manutenção dos serviços públicos nas mais diversas áreas. Então, seria essa a, a explicação mais resumida, né, não tão técnica, em relação à administração direta e indireta, lembrando que ela acontece em todas as esferas, tanto no poder federal, na esfera federal, estadual ou municipal. E aí os exemplos são esses que nós demos. Eu não sei se vocês colocaram algo diferente disso, se nem chegaram a mencionar os exemplos, quiserem comentar, e como o Danilo fez, alguns outros casos que colocaram, ou se ficou dentro do que a gente está comentando aqui, que eventualmente é de outra cidade, que teve... Eu coloquei a Copel. A Copel, Thaís, ela tem uma pequena diferença. Por quê? Porque ela é uma empresa de economia mista. Então, a Copel, ela tem uma particularidade em que o poder público tem
uma participação nessa empresa, mas ela também tem ações de outros investidores, digamos assim. Então, no caso da Copel, ela tem uma figura de empresa pública, de empresa de economia mista, e não de autarquia, por exemplo. O que a gente poderia fazer em paralelo, digamos assim, é a Sercontel aqui em Londrina, que também é uma empresa de economia mista, né? Oi. Na atividade eu coloquei INSS. O INSS é um órgão de administração indireta. Né? O INSS, na verdade, é um instituto. Eu pesquisei na internet. Isso. Não, mas tá certo. É o que vocês tinham que fazer mesmo, né? Mas achou no mesmo site. Também, Alex. Deve ter sido. Não, tá certo. A gente tem que tentar usar esse período que a gente está em casa a nosso favor, né? Porque na sala talvez a gente não conseguiria fazer essas buscas assim, né? Então a gente tem um pouco mais de liberdade até para aprofundar um pouco mais o conhecimento. Mas sem dúvida o INSS é uma figura dentro da administração indireta. Eu não sei agora se ele está, não me lembro agora se ele está organizado na forma de autarquia. O Instituto de Previdência lá em Porão, o IBPREV, ele é organizado na forma de uma autarquia. Mas sim, é uma administração indireta. Deixa eu pensar mais algum. Quem mais colocou um exemplo além aí do INSS, da Copel que a Thaís mencionou? Quem colocou mais alguma coisa diferente ou está dentro do que a gente está falando aqui? Enquanto eu vou pensando outros exemplos. Não? Aqui Professor, Oi, eu coloquei a Fiocruz. Fundação Fiocruz? É. Ela é mantida pelo governo? Eu não sei a estrutura dela exatamente. Você sabe dizer? Ou você pesquisou alguma coisa? Pelo que eu pesquisei, ela é mantida também. É? Faz parte. Uhum. Uhum, É tipo uma filantrópica. entendi. Aqui em Londrina a gente tem Fundação de Esporte, lembrei agora. Administração indireta é uma entidade própria. Lá em Biporã a gente tem Fundação de Cultura, Fundação Cultural, que promove curso, eventos e tal. Também é uma administração, é uma entidade da administração indireta. A nível federal, a gente teria essas agências reguladoras, né? De regulação de transporte, de aviação e tal. Enfim, a gente poderia, por eliminação, dizer que a administração indireta é tudo aquilo que está dentro da administração, mas que não faz parte desse poder central, que é a prefeitura no nível municipal, o governo estadual, né, na figura do estado, e a presidência da República na figura federal. Todos os demais órgãos que são complementares a essa estrutura principal, digamos assim, que estão vinculados, mas não são a própria estrutura, não é a própria prefeitura, por exemplo, seria a administração indireta. Talvez isso ajude até para a gente associar melhor essas situações. Depois, nós tínhamos aqui para listar e exemplificar os principais princípios, essa frase ficou ótima, os principais princípios da administração pública. E aí era para tratar aquele LIMP, né, o basicão, digamos assim, embora a gente tenha aquelas duas categorias, né, de princípios que são expressos, de primeira ordem, digamos assim, primeira classe, que eles estão expressos na legislação, e os princípios de segunda classe, digamos assim, segunda ordem, que eles estão ali nas entrelinhas, mas não estão expressos. Então, o LIMP, que é esse principal conjunto de princípios, que trata da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, esses 5 princípios fundamentais da administração pública, que a gente tratou também em sala. E aí, para a gente explicar um pouquinho, né, bem praticamente, digamos assim, quando a gente fala de legalidade, é aquela presunção de que tudo tem que estar na lei, sem autorização legal nada pode ser feito. Impessoalidade, que a gente tem que agir com imparcialidade enquanto gestor ou agente público. Então,
as ações que norteiam ali a condução da administração pública não podem ter nenhum tipo de viés, de tendência, né? Não pode ser, eu não posso fazer nada pensando num bem pessoal, né? Numa vantagem pessoal. Essa impessoalidade é assim, é tratar todo mundo, né, da mesma maneira e permitir que quem quiser trabalhar na administração pública tenha a possibilidade, é só passar no concurso, mas eu digo assim, não tem uma restrição, né? Eu preciso ter um processo seletivo. Mas a questão do concurso público é um exemplo bem clássico da questão da impessoalidade, né? Eu não posso contratar quem eu quero, a não ser a questão lá dos cargos comissionados, que dá uma parcela pequena da administração, que aí o gestor pode contratar quem ele quiser e ele demite a hora que ele quiser também. Mas os servidores efetivos, que são aqueles que da linha de frente, que prestam serviço efetivamente, né? Então, os contadores, advogados, médicos, enfermeiros, professores, toda essa galera só entram por concurso. E aí, assim, eu posso não gostar de você, você pode ter trabalhado para o gestor, ter feito campanha para o gestor que disputou, para o político, né, que disputou comigo na eleição, e aí você passou no concurso e eu não vou querer te chamar porque você trabalhou para o outro na eleição, por exemplo. Isso é impossível de acontecer, né? Não pode, tem que ser impessoal, uma coisa não mistura com a outra. Então, esse seria o princípio da impessoalidade. Na moralidade, isso caminha muito junto, né? Tomar as ações observando, né, os princípios morais, éticos, pensando no coletivo, tendo responsabilidade sobre o gasto público, porque o dinheiro é de todo mundo, né? Então, essa questão da moralidade está muito ligada com a impessoalidade também. Depois a publicidade, que tudo tem que ser divulgado, né? Todos os atos têm que ser divulgados, tudo tem que ser tudo tem que ser dado a devida transparência, né? Desde o que eu vou comprar, por isso que a gente publica as licitações, vocês viram aí quando fizeram a EP. Quando a gente vai ter concurso, tem que publicar todo o processo do concurso, publicar depois os inscritos, publicar depois o resultado, publicar a classificação dos aprovados. E isso faz muito sentido, porque é uma forma também de controle, né? Imagina se a gente não tivesse a divulgação da ordem de classificação dos candidatos, né? Se isso fosse algo meio obscuro, e aí você não poderia acontecer situações em que, sei lá, por alguma razão eu chamasse o 6º lugar antes do primeiro, por exemplo, né? Então, quando a gente publica isso, as pessoas estão todas de olho, estão acompanhando, estão também fazendo um controle social sobre isso. Então, publicidade é dar transparência a tudo o que acontece, salvo situações, né, que exijam sigilo por alguma razão muito específica, mas são casos bem pontuais. No mais, tudo é divulgado. Tudo que é feito na administração tem que ser divulgado. E por último, a eficiência, né, que é conseguir fazer o máximo com o menor recurso possível, né, com o mínimo de recurso possível, porque o recurso é escasso e as demandas são infinitas, são muitas. Então, como é que a gente vai conseguir atender o maior número possível de pessoas, prestar a melhor qualidade de serviço possível para o usuário com o recurso que nós temos, né? Além disso, a questão de observar os melhores preços, e aí a questão da licitação tem esse objetivo. Então, podem falar para mim, mas sempre isso acontece? Difícil afirmar para vocês que sempre isso acontece, porque a gente já teve situações de sobrepreço, situações em que a empresa cobra um valor diferente para nós, setor público, do que ela cobraria numa empresa privada. Já comentei isso com vocês em sala. Mas a regra, quando a gente faz licitação, é buscar eficiência, é conseguir contratar aquele produto pelo melhor preço possível, né? Então, esse é um exemplo do princípio da eficiência sendo aplicado, né, no caso da licitação, mas ele também é aplicado, de novo, quando a gente fala de concurso. Então, presume-se que quando você contrata as pessoas para o concurso, você contrata os melhores profissionais, os melhores candidatos, os que tiveram melhor desempenho nas provas. Presume-se, né?
Isso acontece na maioria das vezes? Acontece, mas tem situações em que acertar na prova, ir bem na prova, não significa necessariamente ser um profissional completo, digamos assim. Também acontece, mas a proposta é que eu consiga fazer a seleção dos melhores candidatos, como tem um vestibular, por exemplo, né? Outra situação que a gente poderia colocar, a questão das obras, né? De evitar os aditivos de contrato que eu mencionei para vocês. Então, tem obras que ficam indefinidamente sendo aditivadas, e aí você prorroga o prazo, e aí você adiciona um valor sobre um detalhe que não foi previsto inicialmente, aí essa obra que começou com 1 milhão vira 3, né? Por conta de infinitos aditamentos de contrato que são realizados. Então, essas situações todas para a gente exemplificar um pouquinho sobre o LIMP, né? Os princípios básicos aí da administração pública. Em relação ao PCASP, o plano de contas aplicado ao setor público, e aí pensando que o PCASP, né, esse plano padrão, ele é um plano contábil, né? E aí, dentro dele, na hora da gente contabilizar isso, a gente tem a figura dos outros planos que a gente trabalhou depois, que são os planos da despesa e receita, que eles são usados para classificar esse gasto, né? Então, o plano da despesa e da receita tem um aspecto mais orçamentário, para classificar a receita e a despesa. O PCASP é um plano contábil, né? Então, esse PCASP é um plano padrão, utilizado por todos os órgãos que compõem a administração pública. Ele é padronizado e emitido pela STN, né, pela Secretaria do Tesouro Nacional, vem de cima para baixo, então lá é elaborado isso, e aí estados e municípios têm que fazer o atendimento àquilo. O objetivo principal desse PCASP é fazer a padronização dos eventos, né, dos fatos gerados nas administrações públicas, de modo que nós tenhamos um balanço patrimonial, digamos assim, único, consolidado, que mostre todos os bens, direitos e obrigações do país como um todo, né? Que nós consigamos, então, consolidar essas informações. E para isso eu preciso que todo mundo trabalhe com a mesma codificação, com o mesmo formato de informação. Imaginem uma empresa que tem a sua matriz e inúmeras filiais, e aí cada filial trabalhando com um sistema operacional diferente, com um sistema de contabilidade diferente, com um plano de contas diferente, com um padrão de codificação diferente. Se a matriz quiser saber o montante, né, de quanto vendeu, por exemplo, qual foi o faturamento e tal, imagina como seria difícil, quase impossível, né, de consolidar isso se cada um faz de um jeito. Enfim, esse PCASP, então, tem esse objetivo, ele é fruto do processo de harmonização às normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, então isso é parte desse processo de harmonização e, consequente, modernização dessas informações, e ele é composto, então, por 8 classes, né? Então, a gente tem lá as classes 1 e 2, que é ativo e passivo, 3 e 4, que são as VPA e VPDs, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Tem o 5 e 6, que são as contas de movimentação orçamentária, e temos o 7 e 8, que são as contas de controle, né? Então, esse é o padrão do PCASP. É assim que a gente administra e contabiliza os eventos que acontecem na administração pública. Depois, nós temos a última questão dessa primeira parte da revisão, em que pergunta sobre o planejamento orçamentário, em que é necessária a observância de alguns princípios, chamados de princípios orçamentários, e diante disso era para listar os princípios que norteiam a elaboração do orçamento público e escolher 3 para apresentar algumas aplicações. Então, eu separei aqui para passar rapidinho com vocês. Então, essa é a aula do ciclo orçamentário, a aula 4. Então, a gente tem aqui o princípio da unidade ou totalidade, né, em que a gente tem que fixar todas as despesas e prever todas as receitas.
Nós temos o da universalidade, que prevê a contemplação, né, a composição de todos os órgãos que fazem parte daquele poder público, né, seja na União, no Estado ou no município, emitindo, elaborando uma única LOA, uma única lei orçamentária, envolvendo as entidades da administração direta e indireta que compõem a administração pública daquele local. Anualidade ou periodicidade, que é a questão de ter uma validade limitada a 1 ano, né? Necessariamente vai ser de 1 ano, de 1º a 31 de dezembro de cada ano. Exclusividade, que não pode ter nada estranho, nada diferente à receita e à despesa. Então, não pode colocar aqui no meio um parágrafo, um inciso, um artigo para corrigir o salário do servidor, ou para corrigir o salário do prefeito, ou para autorizar uma desapropriação de um terreno, ou para autorizar um parcelamento de dívida, ou enfim, nada diferente do orçamento pode ser colocado no orçamento, né? Então, ele é exclusivo, a lei orçamentária ela é exclusiva. O orçamento bruto, em que as receitas são previstas, né? As receitas previstas e as despesas fixadas pelo valor bruto, sem qualquer dedução. Legalidade, a própria lei do orçamento já contempla esse princípio, né? Porque o orçamento público ele é uma lei, né? Que a gente chama de LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, tudo que está na LOA pode ser feito, aquilo que não está na LOA não pode ser feito. Para poder ser feito, tem que ser alterado a LOA, tem que ser modificada, com a aprovação do legislativo, inclusive, né? Para que isso possa ser realizado. Publicidade, né? Vale o mesmo que para o princípio da administração pública, o orçamento tem que ser divulgado, publicado, feito audiência para discutir não só o orçamento, né, mas todos os itens que compõem o ciclo orçamentário. A transparência, com relação, então, à realização das audiências, a divulgação dos relatórios, a divulgação da execução da receita, da despesa, para mostrar que aquilo que foi previsto está ou não sendo realizado de acordo, isso também é importante. Não vinculação ou não afetação da receita de impostos, então não pode ter nenhuma amarração com a receita para dizer, olha, essa receita aqui é específica para isso, né? Não pode haver amarração, a receita tem que ser contemplada de forma global, salvo para situações de saúde e educação, que aí sim pode e devem, na verdade, ter uma vinculação, porque elas são situações específicas, inclusive tem a exigência de cumprir um gasto mínimo com essas duas ações, saúde e educação, que eu já falei para vocês, né? Educação no mínimo 25% da arrecadação e educação no mínimo 25% e saúde no mínimo 15%, né? Então, para esses dois pode haver essa vinculação, fora isso não é possível. Bom, esses então são os princípios que compõem, né, o que devem ser observados no orçamento. A gente fez atividades sobre isso. E aí eu pedi para pegar 3 deles para fazer um exemplo de aplicação. Então, vocês poderiam ter colocado inúmeras situações aí, né? Então, vamos pegar um exemplo de não afetação, esse que eu acabei de falar, né? Não afetação da receita. O orçamento não pode dizer, não pode amarrar que a receita do IPTU vai ser destinada a construir um centro de convivência de idosos, por exemplo, né? Não pode ser feito isso, só pode para saúde e educação. Uma outra situação é a publicação da lei no Diário Oficial do município, do Estado ou da União, a publicação disso na internet, né? A gente está atendendo a questão da transparência. Mandar o projeto para a Câmara aprovar, projeto de lei, né, da lei do orçamento, atende ao princípio da legalidade, né? Incluir todos os órgãos da administração, sejam eles administração direta ou indireta, faz parte do princípio da universalidade, né? Contemplar todos numa única lei. Enfim,
essas são algumas situações que a gente pode colocar como exemplo de aplicação desses princípios, e é bem aquilo que nós fizemos numa atividade em que eu trouxe o recorte da lei lá de Biporã para vocês irem destacando naquele recorte onde o princípio aparecia, né? Onde ele se apresentava. Com relação a essa primeira parte, pessoal, tudo certo? Certo, professor. Uma pergunta? Tudo certo. Beleza. Então, Tá acabando. para não quebrar no meio, como está faltando 2 minutinhos para poder encerrar aqui essa primeira reunião, eu vou fechar ela e vou deixar ela gravando e vou entrar de novo, pode entrar no mesmo link, inclusive, para eu fazer a correção da segunda parte. Pode ser? Sim. Então, eu vou encerrar aqui e já entro de Pode novo ser. nesse mesmo link. Só um minutinho.